Você sabe o que é corrosão por pits? Bem, é um tipo de corrosão localizada que ocorre em superfícies metálicas. Ela começa com a formação aleatória de uma pequena cavidade, chamada de pit, que vai aumentando com o tempo. Esse tipo de corrosão é muito perigoso, pois mesmo essa pequena cavidade pode causar danos significativos às peças, como vazamentos e fraturas. Mas o que causa a corrosão por pits? Existem vários fatores que podem contribuir para esse tipo de ataque, mas um dos principais é a presença de íons cloreto na solução que entra em contato com o metal. Os íons cloreto são capazes de romper a camada passiva que protege o metal da corrosão, iniciando o processo de formação dos pits. Outros fatores que também podem influenciar a corrosão por pits são a temperatura elevada, que acelera as reações químicas, as heterogeneidades na superfície do metal, como inclusões, defeitos de fabricação ou rugosidade, que facilita a penetração do íon cloreto, a velocidade do fluxo líquido em contato com o material. Condições estagnadas são as mais propícias para o surgimento nocivo dos pits. Existem diversos ensaios que podem ser realizados para medir a suscetibilidade dos materiais à corrosão por pits. Os mais comuns são os ensaios eletroquímicos, que utilizam corrente e potencial elétrico para estimar a taxa de corrosão. Alguns exemplos de ensaios eletroquímicos são: ensaio de polarização potenciostática. Nesse ensaio, uma amostra metálica é colocada em uma solução e submetida a um potencial constante. A corrente que flui pela amostra é medida e utilizada para determinar a taxa de corrosão. Ensaio de polarização anódica potenciodinâmica. Nesse ensaio, uma amostra metálica é colocada em uma solução e submetida a um potencial crescente. O gráfico resultante mostra as regiões de comportamento do material: ativo, passivo e transpassivo. Na região transpassiva, o material está sujeito à corrosão por pits. O potencial no qual ocorre essa transição é chamado de potencial de pit. Ensaio de corrosão por ciclos de tensão corrente. Nesse ensaio, uma amostra metálica é submetida a ciclos de tensão e corrente. A taxa de corrosão é medida e utilizada para determinar a resistência do material à corrosão por pits. Além dos ensaios eletroquímicos, existem outros métodos para avaliar a corrosão por pits, como ensaio de corrosão por imersão. Nesse ensaio, uma amostra metálica é colocada em uma solução e mantida por um determinado período de tempo. A superfície da amostra é então examinada para identificar a presença dos pits. Ensaio de corrosão por microscopia eletrônica de varredura. Nesse ensaio, uma amostra metálica é submetida a um feixe de elétrons que gera uma imagem ampliada da superfície. Essa imagem permite observar os detalhes dos pits e da camada passiva. A corrosão por pits pode ocorrer em diversos ambientes, como ambientes industriais. A corrosão por pits é um problema comum em indústrias que utilizam produtos químicos, como a indústria química, a indústria naval e a indústria petrolífera. Ambientes naturais. A corrosão por pits também pode ocorrer em ambientes naturais, como o mar e o solo. E os aços inoxidáveis também podem sofrer com corrosão por pit. Por exemplo, uma tubulação de aço inoxidável que transporta água clorada, uma peça de aço inox exposta ao ar marinho e etc. Mas você sabia que existem algumas medidas que podem prevenir ou minimizar a corrosão por pits? Essas medidas são: escolher um material adequado para cada aplicação. Alguns materiais são mais resistentes à corrosão por pits do que outros, dependendo da sua composição química e do seu tratamento superficial. Por exemplo, os aços inoxidáveis duplex e os aços inoxidáveis com alto teor de molibdênio são mais resistentes à corrosão por pits do que os aços inoxidáveis convencionais. Controlar as condições do meio. Algumas condições do meio podem favorecer ou dificultar a corrosão por pits, como a concentração de íons cloreto, o pH, a temperatura e a velocidade do fluxo. Por isso, é importante monitorar e ajustar essas condições para evitar ou reduzir o risco de corrosão por pits. Utilizar revestimentos protetores e inibidores de corrosão. Como vimos, a corrosão por pits é um tipo de corrosão que pode causar grandes danos às peças metálicas. É importante conhecer as causas e as medidas de prevenção para evitar esse problema. Até o próximo vídeo!